Uau, uma boa pergunta. O que falar dos imigrantes que perderam o fervor ou fogo da oração? Infelizmente é comum quando a pessoa imigra, principalmente os imigrantes, né, que vêm da África, e não só, né, mas quando as pessoas imigram com um fervor. Deus abre portas, Deus faz, Deus eu te sigo, Deus eu preciso de ti. Mas quando a pessoa chega no território, você sente que o fervor se perde. Isso é devido a alguns fatores. Primeiro fator, a carga espiritual do território que você acabou de chegar. Você precisa saber que cada território tem a sua carga espiritual. E estou a falar de carga espiritual de forças satânicas. Existem territórios que a força satânica é de 40%, 30%. Okay? Quanto mais a pessoa ora, vai reduzir essa força satânica. Por isso que a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá. Okay? Infelizmente, não temos o poder de destruir o diabo agora. Temos o poder de destruir as obras do diabo. Ok? Se não fosse assim, uma única oração ia destruir o diabo já não ia existir no mundo. Mas você vê que oramos muito, o diabo ainda continua. Mas graças a Deus ele continua, mas as suas obras não. Então, já que o diabo, por agora, não pode ser destruído, ele vai ser destruído, vai ser morto, né? Vai ser destruído no último dia. A graça que Deus nos deu, o poder que Deus nos deu é para resistir ele e destruir as suas obras. Então, quando você vai num país, existe uma carga espiritual do inimigo. Há países que podem ser lindos, prédios lindos, tudo lindo, mas a carga espiritual do inimigo é uma carga de 70%. E quando você chega, a tua preocupação não é o mundo espiritual. Infelizmente, a tua preocupação, a preocupação da maioria dos imigrantes é se legalizar. Então, você vai focando mais em coisas naturais e aquela carga espiritual vai começar a te influenciar sem você saber. Por isso é que o primeiro passo para um imigrante, ainda que seja difícil, é identificar a carga espiritual do território em que se encontra. Número 2, o imigrante precisa identificar as conexões. Porque no mundo espiritual, um ferro afia o outro ferro, né? É bíblico. Significa que quanto mais você se conectar com pessoas que já são seres espirituais, menos cargas espirituais satânicas você vai receber de influência. E felizmente também isso não acontece. Quando as pessoas imigram, tendem a procurar simplesmente pessoas que podem eles recebem nas suas casas porque não têm finanças, isso tudo mais. Isso tudo vai reduzindo o fervor espiritual. Então, as tuas conexões quando você imigra, fala com todo mundo, mas se conecta com pessoas que têm graça espiritual. Isso vai ajudar você bastante. Número 3, identificar os portais. Aqui eu teria que aprofundar, mas não tenho muito tempo de aprofundar. Os portais são todos os lugares, todas as zonas que permite o acesso à entrada e saída dos espíritos. O Filho de Deus precisa identificar os portais espirituais e neutralizar esses portais espirituais. Outro dia eu aprofundo sobre isso. Número 4, por que o fervor reduz? Aí nós chegamos já na responsabilidade pessoal. Muitas das vezes o fervor reduz porque nós perdemos a fome por Deus. E um grande homem de Deus já disse que se não temos fome por Deus é porque estamos a comer na mesa do mundo. Então muita gente perde o fervor espiritual porque acaba perdendo a fome, acaba comendo muita coisa de fora. Chega aí, fica só na vaidade, roupas, carros, mulheres, homens. Come tanto e quando chega na hora de orar já não tem fome. Alguém está comigo? Então você precisa ter disciplina quando você chega. Lembre-se, o mesmo Deus que te tirou daí e te trouxe para cá, Ele pode te fazer prosperar ou Ele pode te permitir você se arruinar só para te despertar. Você tem que entender que para Deus a coisa mais importante é a intimidade com Ele. Para Deus a coisa mais importante é você estar num país, estares na intimidade com Ele. Ele pode te permitir você ir num país, mas se você não estiver na intimidade com Ele, Ele é capaz de te deixar só para você voltar na intimidade com Ele. Aleluia. Então que Deus abençoe você. Que Deus te fortaleça. Eu vou voltar mais, se alguém fazer mais uma pergunta, eu vou voltar sobre esse sujeito, porque tenho muitos pontos para falar. Mas que Deus te fortaleça e que você não caia nas cargas espirituais. Que ninguém reduza o teu nível espiritual. Que ninguém te faça você parar espiritualmente. Lembre-se, foi Deus que te trouxe aqui. Foi Deus que te colocou aí. Foi Deus que trabalhou. Agora não é hora de você esquecer de Deus, não é hora de você abandonar Deus.